Polícia investiga possível negligência médica em caso de arquiteta que morreu após o parto. A tia da gestante que veio a óbito entrou em contato comigo e me mandou a seguinte mensagem. Olhando o teu perfil, vi que minha sobrinha curtiu várias coisas suas. O sonho dela era ter bebê normal. O médico induziu a cesárea. A mesma pegou uma infecção na cirurgia, que gerou sepse e veio a óbito semana passada. Que triste ainda em 2025 a mulher se humilhar para ter um parto normal. Fizemos boletim de ocorrência, pedimos autópsia, ela passou pelo IML, estamos atrás de justiça. Eu continuei a conversa com ela pelo WhatsApp e ela me mandou esses áudios. Escuta até o final essa história. Bom, a Larissa, ela era uma menina jovem, arquiteta, maquiadora. Ela era cheia de sonhos e um dos sonhos dela era viver a maternidade por completo, né? Dentre esses sonhos, ter um parto normal. Então, durante toda a gestação dela, ela sempre comentou isso, que ela queria ter o parto normal se fosse possível. Porém, esse sonho dela, ele já vinha desde o pré-natal que ela fez na rede pública. Ele veio sendo... As pessoas falavam que não era bom, né, que cesárea era melhor, e ela o tempo todo ela falava que ela queria parto normal. Se tivesse tudo certo, ela tivesse condições, ela queria parto normal. Então, assim, ela fez, durante a gestação dela, ela foi trabalhando isso nela, o emocional dela todo para o parto normal. A única coisa que a Larissa teve durante a gestação dela foi diabetes gestacional, que foi controlada com insulina. A única coisa que ela teve. Durante a gestação dela, como era pelo sistema público de saúde, trocava muitos médicos, né? Então nunca foi um médico fixo no pré-natal dela. Mas em algumas consultas, os médicos afirmaram, os médicos, né? Especificamente um médico falou que a bebê dela era obesa, né? Uma médica, inclusive. Foi um médico e em outra consulta foi uma médica. Que a bebê dela era obesa, que ela era obesa, enfim. Então ela já começou a sofrer um certo tipo de violência obstétrica ali, né? Psicológica também, né? Então, ela, mesmo assim, isso não desmotivou ela de ter o parto normal. E naquela semana que ela ganhou o bebê no dia 2, ela começou a ter indícios de que ela teria um parto normal, né? O tampão, ele foi saindo aos poucos, né? Então, no dia 30, ela foi pro hospital pra poder ver, porque por orientação nossa, mesmo da família, a gente falou, vamos, vai, Larissa, pra você ver. Então, todas as vezes que ela sentiu alguma coisa, ela procurava o hospital, procurava o médico, enfim. E quando ela foi, eles já queriam internar ela pra fazer uma cesárea. E não tinha no cabimento, porque ela tava grávida de 36 semanas ainda. E alegando que a bebê tava obesa, né? Era uma das alegações dele. E o tempo todo ela falava, gente, é um absurdo eu ouvir isso, né? Que minha bebê tá obesa, a bebê dela não estava obesa. Aí ela foi, né? Esse médico no dia 30 queria fazer uma cesárea nela e ela falou que ela não queria. Ela queria uma segunda opinião. Assim foi marcada uma ultrassom pra ela e o profissional falou pra ela que não, que ela poderia aguardar, que ela provavelmente teria normal, porque tava tudo indicando pra ela ter um parto normal. Inclusive ali, né, na última ultrassom que ela fez, que foi no mesmo hospital que ela ganhou o bebê, eles já falavam que o colo estava amolecido e o osso entreaberto, né? Então, ok, a Larissa voltou pra casa, a médica que fez a ultrassom ali, teve um outro obstetra que acompanhou de confiança dela, falou que tudo bem, ela poderia aguardar. No dia 2, ela, na verdade, do dia 1º, tem de noite, assim, estourou a bolsa dela, né? Então ela tava aguardando, ela tava acompanhada de uma enfermeira, que é amiga dela, uma enfermeira obstétrica, que acompanhou os sinais dela e tava tudo certo. Ela tava esperando ela dar as contrações ritmadas, mas ela não teve essa contração ritmada forte. Ela teve contrações, mas não ao ponto de expelir a bebê, né? Não sei se fala essa palavra. Mas ela foi pro hospital, era 6 horas da manhã no domingo, ela tomou banho, se arrumou e ela foi pro hospital, né? Junto com a mãe dela, com o noivo dela, e foram para o hospital pra procurar atendimento. Chegando no hospital, ela estava com o 9 centímetros de dilatação. E o médico que estava no de plantão, que ele, na verdade, ele é um clínico geral, e ele assina como obstetra. Não vou citar o nome dele porque a gente não pode em relação ao processo. Mas ele é um clínico geral e ele assina como obstetra ginecologista. Ele não tem RQN pra atuar como obstetra e ginecologista. Então, ele falou que ela não iria ter parto normal, que se ela continuasse tentando parto normal, ele teria que arrancar a neném, ela iria sangrar até morrer, que ela também ia morrer. Então, foi feita uma pressão psicológica nela ali pra ele realmente fazer a cesárea. E assim foi feita, ela chorou muito, ela foi induzida a fazer a cesárea. Então, aquele sonho que ela tinha de ter esse parto normal foi por água abaixo, entendeu? Ela, infelizmente, ela não conseguiu esse parto normal, não por ela não poder ter, mas porque ela foi induzida a fazer esse parto cesárea, né? A Larissa fez a cesárea, no domingo ela amamentou, na segunda-feira ela amamentou, e na terça-feira já começou a dar febre nela. Então, essa febre, ela foi tratada como, primeiro, eles estavam dando anti-inflamatório pra ela, depois eles estavam tratando essa febre como uma possível sinusite, e o tempo todo, né, o que esse médico que estava de plantão, que ele fica cada 15 dias é um obstetra de plantão, que, entre aspas, que ele não é obstetra, né, mas o que ele falava é que tava tudo certo, tava tudo normal, e na verdade não estava. Quando a outra médica, na sexta-feira, assumiu o plantão, de domingo para sexta, isso, tá, ela se assustou, e ela falou, como essa menina tá aqui ainda? Essa menina tá com sepse, tá com suspeita de sepse, e aí virou uma briga entre médicos, tipo, uma discussão entre eles, que ela tava com uma sepse na cesárea dela. Então, a Larissa, ela teve uma sepse, ela tem uma bactéria muito forte, inclusive. Ela foi encaminhada no domingo, e isso foi na sexta-feira, que foi identificado pelo outra médica, como ele se recusou a transferir ela para uma UTI, que ela do interior do Mato Grosso. Ela ainda esperou até no domingo. Então, no domingo, ela foi encaminhada para uma UTI, uma cidade próxima da Tangará da Serra. Isso tudo quem arrumou foi o próprio hospital, né, a UTI. Mas ela já foi pra lá em estado grave, né? Então, ela ficou de domingo até na quarta-feira, na UTI, mais consciente. Na quarta-feira, meia-noite, eles tiveram que intubar a Larissa, porque os órgãos dela já começaram a parar ali, né? Então, realmente foi uma infecção muito forte. E eles encaminharam ela para uma outra UTI na capital, que se chama Cuiabá, daqui no Mato Grosso. E lá, nessa outra UTI, nesse outro hospital, eles conseguiram identificar a bactéria que ela tava, né? Que era uma bactéria muito forte, inclusive, né? Que pelo relato deles, nem aqui e nem na UTI que ela estava antes não teria esse antibiótico, que é um antibiótico muito forte para combater essa outra bactéria, né? Então a Larissa, ela ficou entubada, ela faleceu de sepse, causa da morte e infecção na ferida da cesárea. Isso é uma causa que consta na certidão de óbito.
ela era uma mulher que era a favor do parto normal, o sonho dela era ter o parto normal, foi interrompido com argumentos que hoje, que a gente olha assim, não tem cabimento, né? Ela tinha feito uma ultrassom 2 dias antes de ganhar bebê e ficou bem claro que ela tinha condições de ter esse parto normal, mas não foi o desejo, não foi realizado esse desejo dela, infelizmente, né? Então ela lutou até o fim para que fosse. Parece que ela já estava sentindo, sabe? Mas não foi, né? Então, assim, infelizmente, ela foi mais um número de várias mulheres que lutam para que tenham os seus desejos cumpridos. Eu acredito que, Andressa, a mulher, ela tem direito de escolher como ela quer ganhar bebê. Nós engravidamos na mesma época, eu e ela. Com certeza. Meu bebê tem uma diferença de 2 meses, né? Da Liana, que hoje nós temos a bebezinha dela, que se chama Liana Maria, linda, a bebê, inclusive. Ela é minha filhada. Então, nós vivemos esse sonho juntas ali, praticamente, né? Então, a gente sempre conversava, que a gente queria que nossos filhos crescessem juntos, que a gente ia ver os dois crescendo juntos. Eu tenho meu filho também de 5 anos, Ravi, que era muito apaixonado por ela, e ela por ele, os dois eram como irmãos mesmo, né? Então, esse sonho dela, e foi interrompido, né? Hoje a gente tem a Liana, que tá sem a mãe dela, tá sendo cuidada pela minha cunhada, que é a avó, pelo pai dela, que é o Gabriel. E por nós também, ela tá sendo muito amada. Mas eu gostaria muito que você alertasse as outras mamães sobre a importância de brigar pelo direito delas. E a Larissa brigou muito pelo dela, mas chegou uma hora que a voz dela não foi suficiente. Talvez nós teríamos que ter tido uma voz maior, só que é muito complicado nós brigarmos contra o sistema, né, Andressa? Então, ela protocolou um plano de parto no hospital, eu acho que uma semana e pouco antes de ganhar bebê. Não sei se isso interferiu na conduta, porque parece que as pessoas ficaram com raiva, sabe? Ela só queria o direito dela. Ela só queria ter a bebê dela em paz, ela só queria viver o sonho dela. A bebê, ela passou praticamente toda a gestação cefálica, né, fala. Então, quando ela nasceu, ela já tava até te mandar uma fotinha da bebê bem certinho, ela já tava praticamente, tava encaixada, tava tudo certinho, a Larissa tava com os batimentos normais, a Nenê com os batimentos normais, a pressão dela super tranquila, ela tava muito feliz no dia. Só que o sonho dela foi no final, infelizmente, ele foi quebrado, né? Ele se transformou num pesadelo, né? E a ultrassom já falava, né, Andressa, que tava tudo bem com a Nenê. Ela não era uma bebê obesa, ela tava no peso normal, gente, ela nasceu com 3,3 kg. Não tinham, porque eles queriam forçar ela tanto nessa cesárea, eles estavam desde o começo forçando, a pressão dela estava muito tranquila, ela estava tranquila, os batimentos da Nenê estavam tudo tranquilo, estava tudo pra ganhar o bebê dela normal, mas eles queriam, né, não sei o porquê que eles fazem isso, mas eles queriam que ela ganhasse o bebê normal. Então, e depois disso ela teve outras coisas que aconteceu, né, eles queriam, na quarta-feira a leite dela secou, e eles queriam que ela alimentasse de tudo quanto é jeito, não tinha leite, porque ela tava com uma infecção gravíssima, né. Assim, a gente não sabe nem o que falar, que a gente olha pra trás hoje, a gente fala tantas coisas que a gente poderia ter feito diferente, mas ao mesmo tempo a gente não tinha como fazer nada desse, nós não somos médicos, enfermeiros. Nós somos, né, normais, seres humanos normais, que eu sou bancária, meu esposo é servidor público, a mãe dela é servidora pública, então a gente não tem como saber. Nós acreditávamos que eles sabiam o que eles estavam fazendo, mas no fundo eles não sabiam, né? Até quando mães e bebês serão colocados em risco por negligência médica? Ela estava preparada, ela tinha um plano de parto, mas o médico insistiu até o fim em fazer o que ela não queria, e sem necessidade nenhuma, ignorando completamente o plano de parto e os desejos dela. Sim, o plano de parto é extremamente importante e tem reconhecimento nacional, tanto que ele está arquivado junto ao processo por ter respaldo jurídico. É direito da gestante escolher como ela quer parir. Olha o que a Larissa disse pra tia dela: eu sei que tá tudo bem, eu só quero os meus papéis e ir pra casa. Cara, nunca achei que seria tanta luta pra poder ter um parto normal. Eles ficam tentando me apavorar, intimidar, tão desumano isso. E como a tia dela disse nos áudios, se você for consultar o CRM do médico, ele não tem especialização. Ele é um clínico geral atuando como obstetra. Isso é, no mínimo, revoltante. Eu tive acesso ao prontuário da Larissa, e simplesmente a maioria dos profissionais passam pano pra esse médico, que nem obstetra é. Eles alegaram que o médico explicou os riscos do parto normal, que por conta do quadro, ela precisou ser encaminhada pra cesárea. Que quadro? Que indicação? Ninguém sabe. E os riscos de uma cirurgia de médio porte, será que ele explicou também? Jamais. Desde o pré-natal já queriam fazer cesárea, insistindo pela cesárea o tempo inteiro, mesmo ela com 36 semanas e alguns dias. Nem a termo o bebê era ainda, alegando que a bebê era obesa, sendo que o peso da bebê estava normal. Ela e a bebê estavam bem e saudáveis. A única patologia que ela tinha era diabetes, mas a diabetes já estava controlada, então não tinha motivo nenhum para fazer uma cesariana, muito pelo contrário. Justamente pela diabetes a gente precisa ter cautela para uma cirurgia, por conta da dificuldade de coagulação, de cicatrização. É aí que a gente precisa evitar ir para uma cesariana. Por que queriam tanto operar ela então? Qual era a indicação? Qual era a lógica? Causa da morte: choque séptico, sepse puerperal, coleção parede abdominal inferior, infecção ferida operatória pós-cesariana. Gente, eu vi a foto da cesariana dela. Simplesmente já tinha tecido necrosado na parte externa da cicatriz. Ela já estava com sepse. Se por fora já estava necrosando, imagina internamente como que estava a situação. Mas nos laudos ela estava super bem. Com febre já, mas o que é uma febre? Simplesmente um marcador importante de inflamação e uma possível infecção nesse caso, mas aparentemente esse dado clínico foi irrelevante, assim como todos os outros. Contra evidências científicas, contra o quadro clínico da mãe do bebê e totalmente contra a vontade da mãe, foi feita uma cesariana. E como eu sempre falo aqui pra vocês, a cesariana, quando bem indicada, quando a mãe e ou o bebê estão em risco, sim, ela salva vidas, ela foi feita pra isso. Agora, quando ela é feita sem indicação, ela coloca em risco a vida da mãe e do bebê, e que nesse caso, custou a vida da Larissa. Mas a gente vai também te deixar quentinha aqui, te dar muito amor. Meu amor.
Nossa, cara, ela é tão Sua linda. mãe. É. Você tá ouvindo a vozinha da sua mãe? Oh, meu Deus. Gente. É, Oh, fala com ela, papai. eu tô falhando com esse absinho. Cara, ela é tão linda.